Você por aí, cara, e aí como é que vai? E aí, mina, beleza? Tudo jóia? Eu sou o professor Plaça. Não sei se você se lembrou de mim como eu me lembrei de você. Enfim, nós vamos trabalhar com física na sequência da óptica geométrica, beleza? Então nós temos aí o estudo dos espelhos esféricos. Nós vimos que o espelho plano é aquele que forma imagem simétrica ao objeto, tudo igualzinho. Agora, esses camaradinhos aqui, os espelhos esféricos, aí a coisa fica um pouco diferente. Vejam só. Primeiramente, nós temos dois tipos de espelhos esféricos. Os espelhos esféricos côncavos e os convexos, certo? Veja só como é que são as coisas. Eu uso esses espelhos no meu dia a dia. Olha, talvez você já tenha visto, talvez você já tenha esbarrado com alguns deles, não literalmente, claro, mas você já deve ter visto na vida, assim, sabe? Existem os dois espelhos, eles são sempre formados eles têm o formato de calota esférica, tá? Então é isso aqui, ó. Espelho côncavo é o espelho esférico, cuja face refletora é interna. É assim, é o espelho curvadinho, digamos, que reflete pela face interna, reflete pelo lado de dentro. Ok? E o espelho convexo, por sua vez, é o mesmo formato, só que ele reflete pelo lado de fora. Tranquilo, galera? Beleza? Pois bem, para que a gente usa cada um deles? Aqui eu coloquei essas imagens para a gente mais ou menos ter uma noção. Esse tipo de espelho convexo aqui, ó, geralmente ele é colocado em quinas de paredes de lojas, de alguns pequenos comércios, certo? Para que isso? Para que o proprietário não precise investir em monitoramento, né? Ele consegue ver quase tudo olhando para aquele espelho. Beleza? Espelho retrovisor de automóveis, aqueles externos, geralmente são convexos, tá? Espelho de motocicleta, retrovisor de motocicleta, geralmente é espelho convexo. Na porta do ônibus, a porta de trás do ônibus, você usa o transporte coletivo? Dá uma olhadinha na porta de trás do ônibus, sempre tem aquele espelho redondão assim. Para quê? Para que o motorista lá da frente consiga ver todo o espaço, não só a porta, mas que ele consiga ver o que tem dentro e o que tem fora do ônibus, para saber se você já desceu, para ele não fechar a porta e prender seu pé. Pensa, cara, ele prende a porta, ele fecha a porta com o seu pé para dentro e o resto de você para fora? Pois é, já aconteceu isso comigo, mas eu não quero falar disso hoje. Enfim, o lance é o seguinte, galera, e o espelho côncavo? Esse aí, o pessoal que gosta de tirar a sobrancelha, sabe? Tem gente que tira a sobrancelha, e para o cara que tira sozinho, ele olhar na frente do espelho do banheiro, nem sempre dá muito certo. Porque aí você tem que tirar o pelinho certinho ali na posição certa para não ficar uma sobrancelha torta assim com a outra, sabe? Pois é, e aí ele usa que tipo de espelho? Espelho côncavo. Porque o que ele promove? O aumento do tamanho da imagem. Beleza? Espelho de maquiagem. Às vezes as minas estão passando uma maquiagem mais detalhista, então tem que ver a imagem ampliada para fazer bonitinho, certo? Da mesma forma, aquele espelhinho que o dentista enfia na sua boca, sabe? Então é para ele enxergar uma imagem ampliada do seu dente lá dentro, beleza? E o convexo, para que serve mesmo? Isso, para aumentar o campo visual, para você enxergar um espaço maior, beleza? Pois é, aí ó, espelho côncavo, ampliação da imagem como função principal. Espelho convexo, aumento do campo visual do espaço de visão como função principal. Firmeza? Elementos geométricos, caras, presta atenção aqui, porque nesse momento você vai precisar de régua, ou pelo menos a carteirinha da escola para você se apoiar bem, tá? Então, elemento geométrico. Todo espelho esférico tem um eixo principal. Você viu que o desenho aqui não dá nem para saber se é espelho côncavo ou convexo. Porque não importa, vale para os dois, tá? Eixo principal, o espelho. Primeiro ponto, o ponto principal, foco do espelho, certo? Segundo ponto, centro de curvatura. Terceiro ponto, o vértice do espelho, ok? Lá está escrito, ó, o foco, centro de curvatura e o vértice. Esses pontos são equidistantes, tá? Não se esqueçam, equidistantes, ok, pessoas? Tranquilo? Pois é. Por que a gente usa aqueles pontos? Para a gente discutir os raios notáveis. Diferente dos espelhos planos, tá? No espelho plano é só você lembrar da palavra-chave, simetria. Entrou com 30 graus, saiu com 30 graus. No espelho esférico, dá para fazer isso também.
Só que para construir o ângulo de 30 com a superfície curvadinha e o outro ângulo de 30, dá um pouco de imprecisão. Então, por isso, a gente vai utilizar 4 raios notáveis, só 4. Então, nos espelhos esféricos, a gente só usa esses 4 raios para efeito de construção geométrica. Tá? Digamos, para dar certo, para funcionar bonitinho, para você poder determinar a posição, as características da imagem formada no espelho esférico. Tudo bem? Então, veja só. Aí o desenho já está pronto. Então, nós temos 4 propriedades para cada tipo de espelho. Não se esqueçam, o espelho côncavo é aquele que reflete pela parte interna. O espelho convexo é aquele que reflete pela parte externa. Ok? Então vamos lá. Primeira propriedade, o raio de luz entra no espelho paralelo com o eixo. Se entra paralelo, reflete pelo foco. Beleza? Segunda propriedade, se entra pelo foco, reflete paralelo. Depois aí na sua casa, dá uma pausada na imagem para você dar um zoomzinho, olhar melhor esse desenho, tá? É melhor, é para você acompanhar direitinho. É bom treinar, tá? Você sabe, não tem escapatória, amigão. Você vai assistir a aula e você vai estudar depois. Para você fixar o seu conhecimento, para você fixar tudo isso que você está aprendendo aqui, para você fixar na sua cachola. Firmeza, companheiro? Então, vamos lá, tá? Terceira propriedade, é a mais fácil de todas. O raio de luz que entra pelo centro reflete por si mesmo. E a quarta propriedade, entra pelo vértice, esse sim, é igual no espelho plano. Entra pelo vértice, vai refletir simétrico, tá vendo? Entra pelo vértice, vai refletir simétrico. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão, iguais, congruentes, beleza? Eu não sei se eu devia, caras, mas tem até uma musiquinha para lembrar dessas propriedades. É um funk meio das antigas, é tipo assim, ó. Não vou cantar, eu tenho vergonha. Se entra paralelo, reflete pelo foco. Se entra pelo foco, reflete paralelo. Se entra pelo centro, reflete por si mesmo. Se entra pelo vértice, vai refletir simétrico. E assim por diante. No espelho convexo, a situação é igual, é idêntica. No entanto, o que vai ser de diferente? A diferença aqui é que no espelho convexo, aqui ó, a face refletora externa, os raios de luz são externos, mas os pontos de referência são internos. Então você nota que as propriedades são as mesmas, os 4 raios notáveis. Entra paralelo, reflete pelo foco. Entra pelo foco, reflete paralelo. Entra pelo centro, reflete por si mesmo. Entra pelo vértice, vai refletir simétrico. É tudo do mesmo jeito. Só que na hora de desenhá-los, a gente tem que observar essas linhas pontilhadas aqui, os prolongamentos do raio de luz. Beleza, galera? Então, vamos observar com muito amor e carinho, claro, dedicação. Construção de imagens. Pois é, aí vem aquela história. Você nota que são várias, para cada posição do objeto vai formar uma imagem diferente. E daquelas 4 propriedades, você vai usar somente 2. Então aqui ó, na primeira construção, o objeto está tipo longe do espelho côncavo, entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo vértice e vai refletir simétrico. Percebam que ocorreu um ponto de encontro entre os 2 raios refletidos bem aqui. É ali que está formada a imagem. Você percebeu que diferença que apareceu aí? A imagem ficou formada na frente do espelho. Então, imagem real, invertida, porque está de cabeça para baixo. E não sei se dá para ver, daí dá para ver sim, né? Menor do que o objeto. Percebeu? E para cada posição diante de um espelho côncavo, vai se formar uma imagem com características diferenciadas. Já para o espelho convexo, acontece uma única formação de imagem. Então, no espelho convexo, aqui ó, esse é o espelho convexo. Para o espelho convexo, galera, o que está rolando? Está rolando uma única formação de imagem. Então, você aplicou 2 propriedades daqueles raios notáveis e formou uma única imagem. Como é que é essa imagem? Isso mesmo, está do outro lado do espelho, é virtual. Virtual, direita e menor que o objeto. Tranquilo aí, galera?
beleza? E estamos quase no fim. Observem que, caras, vejam só. Existe o estudo analítico dessa coisa, porque até então é só fazer desenho. Só que nem sempre cai muito desenho na nossa prova, cai mais é conta, galera. Então presta atenção, porque toda aquela análise que você viu lá do tamanho da imagem e a posição da imagem, que vai modificar a natureza real, virtual, tudo isso você pode determinar analiticamente. Então você observa que aquilo que a gente viu, agora a gente vai ver matematicamente. Então você se lembra da distância focal, do ponto F? Pois é, F é a distância focal do espelho. E aí o que vai acontecer, pessoas? Vejam só, quando o foco é positivo, espelho côncavo, foco negativo, espelho convexo, ok? Certo? Então essas medidas vão aparecer com um sinalzinho para você se lembrar. É uma espécie de dica, tá? Então, espelho côncavo tem foco positivo, espelho convexo tem foco negativo, ok? Legal, cara. Vejam só como é que são as coisas. P é a posição ou distância do objeto até o vértice do espelho, beleza? É a distância do objeto. Esse aí não muda nada, tá? Beleza? Bem observado, tá? Posição do objeto. O objeto é tudo positivo. O que pode ser positivo ou negativo conforme o tipo de espelho ou a natureza é a imagem, tá? Beleza? O tudo do objeto é tudo positivo. Pelinha representa a distância da imagem formada até o espelho ou posição da imagem formada até o espelho, certo? Tá aqui, ó. Pelinha, o P do objeto até o espelho, pelinha da imagem até o espelho. O que acontece com pelinha, galera? Quando a imagem é real, quer dizer, quando ela se forma na frente do espelho, pelinha positivo, certo? Quando a imagem se forma atrás do espelho, pelinha negativo, ok, galera? Beleza? E, O é o tamanho, é a altura do objeto, é uma medida vertical, positiva também porque é do objeto. E o I é a altura da imagem. Observem, imagem direita, quer dizer que o I fica positivo, tá? Imagem direita, não se confundam, direita e esquerda, ok? Imagem direita é aquela que fica na mesma posição do objeto, tá? Imagem direita e positivo. Imagem invertida e negativo. Essa imagem aqui, como você pode ver, ela é invertida em relação ao objeto, ok? Então tá, para que a gente conheceu tudo isso aqui? Porque tudo isso vai aparecer na chamada equação de Gauss, tá? Equação de Gauss, beleza? Então a equação de Gauss, eu não sei se você se lembra do macetinho que talvez seu professor tenha falado, eu não sei se vale a pena, mas não conta para ninguém. Uma fimose é igual a um pinto mais uma pelinha. Não repita isso. Enfim. Equação de Gauss é para relacionar as medidas horizontais, a distância focal, posição do objeto, posição da imagem, percebeu? Então, 1 sobre F, o inverso da distância focal, é igual ao inverso da posição do objeto mais o inverso da posição da imagem. Firmeza? Olha só. Outra coisa bastante interessante que você deve observar aqui é isso, ó. Essa é a chamada equação do aumento linear transversal. Ela é uma regrinha de 3, uma proporção entre o tamanho do objeto, o tamanho da imagem, distância do objeto, distância da imagem. Beleza? Notem que aparece um sinal de menos ali. Esse sinal de menos, ele tem um significado assim, intenso. O que significa esse sinal de menos? Você lembra? Eu falo para você então. Olha só, o sinal de menos ele aparece aí para notar uma pequena observação, tá? Isso acontece sempre. Toda imagem que se forma na frente do espelho, quer dizer, toda imagem real sempre é invertida. Toda imagem virtual sempre direita. Por isso que tem o sinal de menos ali. Beleza, galera? Bom, o que eu falo para você? Vai estudar, porque você sabe que, apesar de tudo, né, tem que estudar um pouquinho para a gente fixar o conhecimento, porque física é fascinante. Beleza, galera? Então é isso aí. Por enquanto, né, a gente fica nesse momento. Eu vou esperar você fazer exercício. Você vai estudar e você vai entender. Se você não entender, volta aqui, fala comigo de novo, ok?
Eu quero que você entenda a física, porque como eu já disse, vou repetir, física é fascinante. Pronto, muito obrigado, tchau.